Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e também do Judiciário. Já estamos no ar. A Constituição Federal de 1988, símbolo da democracia, completou 34 anos neste mês. Conhecida como Constituição Cidadã, ela trouxe avanços em relação aos direitos e garantias de brasileiras e brasileiros, além de dar voz à sociedade civil organizada e consolidar o Estado democrático de direito. E em celebração à data, o Supremo Tribunal Federal realizou uma cerimônia para celebrar a promulgação da Constituição e também lançou um selo destinado ao dia. Nossa Constituição completa neste 5 de outubro de 2022 34 anos desde a sua promulgação em 1988. Podemos celebrá-la sob vários prismas. Como bem evidenciam as manifestações dos ministros desta Casa, de ontem e de hoje, colhidas para esta comemoração, com destaque para a relevância do compromisso com as conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A maior instabilidade institucional e a participação popular, exaltada sua força normativa, em especial na efetividade e na exigibilidade dos direitos fundamentais e sociais por ela ampliados. Tudo sem esquecer que esta Suprema Corte reverencia cotidianamente a Constituição Cidadã no desempenho de sua atividade precípua de prestar a jurisdição constitucional, incumbida que é de guardá-la por expresso mandamento nela contido. A Constituição representa o triunfo da liberdade sobre a repressão, dos direitos humanos sobre o arbítrio e da cidadania sobre a opressão. A Ordem dos Advogados do Brasil participou ativamente da longa batalha cívica que conduziu à promulgação da Carta de 1988. Podemos lembrar da valorosa atuação do eterno presidente da Ordem, Raimundo Faoro, que continua a inspirar-nos na gratificante tarefa de defender a cidadania e fortalecer todos os dias a nossa democracia. Sua gestão entre 1977 e 1979 contribuiu diretamente para o resgate das garantias fundamentais, especialmente o habeas corpus. Nos anos seguintes, a Ordem promoveu os históricos congressos nacionais de advogados pró-constituinte e participou diretamente do movimento das diretas já. Já naquela época, a OAB propôs a criação de um órgão de controle e planejamento do Judiciário, um prenúncio do que seria o Conselho Nacional de Justiça, instituído pela Emenda 45 de 2004, hoje muito bem presidido por Vossa Excelência. Desejo celebrar nesta data e exaltar o meritório trabalho desempenhado pelos constituintes, bem como a valorosa tarefa cumprida ao longo dos 3 últimos decênios, pela advocacia como porta-voz da sociedade civil, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal como intérpretes e guardiões da ordem constitucional, pelos juristas como doutrinadores que contribuem para o aperfeiçoamento da ciência jurídica no país. Nosso mestre Bernardo Cabral ensinou que a supremacia constitucional é o motor que orienta a estabilidade jurídico-política da nação e assegura a plenitude do funcionamento das instituições. Não há deferência ao Estado democrático de direito sem o estrito respeito à separação dos poderes, sem o respeito à democracia e sem o respeito à dignidade humana. Por isso, temos o dever ético de consagrar em nosso cotidiano o exercício do Estado democrático de direito, responsável por definir a orientação jurídico-política das relações entre o poder público e a sociedade civil. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, acompanhou a totalização dos votos do primeiro turno das eleições gerais de 2022 no Centro de Divulgação das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral.
Além da Ordem dos Advogados do Brasil, representantes de outras entidades responsáveis por fiscalizar a disputa também acompanharam o trabalho. Agradecer a presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, também agradecendo a participação de todos os advogados dos conselhos regionais da OAB, da seccional nacional. Em rápidas palavras, eu queria primeiro agradecer aos 27 tribunais regionais eleitorais, aos milhares de juízes eleitorais e promotores eleitorais, aos 22 mil servidores da Justiça Eleitoral e a 1.800.000 mesários que puderam tornar, como nenhum de nós aqui nessa mesa tinha qualquer dúvida, puderam tornar as eleições gerais de 2022 eleições seguras, tranquilas, harmônicas, com paz. Nós tivemos um dia inteiro de eleições na absoluta tranquilidade, o que não significa, obviamente, que não houve intercorrências, como em qualquer outra eleição, mas chegamos ao final desse dia com a certeza de que a Justiça Eleitoral cumpriu novamente a sua missão constitucional de garantir segurança e transparência nas eleições. Eu reitero aqui o que já tive a oportunidade de dizer pela manhã, que a sociedade brasileira demonstrou a sua grande maturidade democrática. As eleitoras e os eleitores se dirigiram às sessões eleitorais, votaram, escolheram os seus candidatos em absoluta paz e absoluta segurança. Agradeço todos aqueles que, de uma forma ou outra, participaram dessa grande festa da democracia. Em entrevista ao site da OAB, Simonetti afirmou, abre aspas, que o Brasil presenciou a realização de eleições limpas, transparentes e seguras, em respeito à soberania popular como pilar da democracia brasileira. A OAB ressalta o excelente trabalho do TSE e congratula todos os eleitos e aqueles habilitados a participar do segundo turno. Fecha aspas. A Ordem dos Advogados do Brasil também divulgou uma nota pública em reconhecimento à confiabilidade do sistema eleitoral e à segurança da urna eletrônica. Confira. O Brasil vivenciou a maior eleição de sua história. Ao todo, cerca de 123 milhões de eleitores exerceram sua cidadania e indicaram os escolhidos aos cargos em disputa. O sistema eleitoral brasileiro deu exemplo de eficiência e confiabilidade ao mundo. O Conselho Federal da OAB foi testemunha da lisura do processo, tendo fiscalizado cada passo da eleição. Por isso, vem a público enaltecer o trabalho de magistrados e servidores da Justiça Eleitoral em todo o país, pela realização de eleições transparentes, limpas e seguras. Somos uma das maiores democracias do mundo e temos um sistema eleitoral célere e seguro, à altura do tamanho de nossa população, fruto de uma evolução histórica de quase 30 anos. O Conselho de Recursos da Previdência Social reestabeleceu a sustentação oral à advocacia nos julgamentos de mandados de segurança no âmbito dos processos que tramitam no órgão. A retomada dessa possibilidade é fruto de demanda da OAB Nacional junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. E o objetivo é a melhoria da rotina de recebimento, processamento e tratamento das intimações e determinações judiciais em mandados de segurança no Conselho. Nessa reunião, os representantes da Ordem, e esteve presente o nosso presidente, Beto Simonetti, discutiram tanto a questão dos processos no CRPS, no Conselho de Recursos da Previdência Social, e principalmente a retomada da sustentação oral nos casos de julgamento de mandado de segurança, que tinha sido retirada por uma portaria recente. Houve um acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, e também estava lá o presidente do CRPS, e nesse acordo, então, ficou restabelecido e foi feita uma portaria para o restabelecimento da sustentação oral. Outro ponto muito importante que foi debatido nessa reunião e que é uma luta já da advocacia previdenciária e que tem sido defendida pelo nosso presidente e pela Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal, é que o advogado e a advogada possam ter acesso aos dados do seu cliente sem a necessidade de utilizar a senha deles do gov.br. Isso seria feito a exemplo do que já acontece na Receita Federal, onde é cadastrado um procurador e aquele titular do direito pode dizer, olha, esse procurador vai ter acesso a tais e tais documentos.
Em especial, a advocacia deseja acesso ao CNIS, aos laudos, às informações de benefício, aos extratos de pagamento, para que isso possa ser utilizado nas análises e nos processos previdenciários. Hoje isso tem sido feito com a utilização da senha do cliente, mas em razão da LGPD e de toda a proteção que se tem que dar a esses dados, né, e a senha do gov.br, está sendo, e houve um acordo também com o Ministério, para que seja desenvolvido um sistema que permita que a advocacia entre com o seu usuário e senha e tenha acesso aos dados daquelas pessoas que tenham cadastrado aquele procurador, né, nesse formato. Então, é um avanço muito importante também que a gente vem lutando. A gente teve já o restabelecimento da sustentação oral, através da portaria recente do presidente do CRPS, e a gente segue nas tratativas para as melhorias, em especial o que também foi debatido naquele dia, que é o acesso da advocacia a dados dos seus clientes pelo sistema sem precisar da senha deles. Então, a gente segue trabalhando, levando os pleitos da advocacia previdenciária, com vários temas que a gente tem ouvido e recebido das comissões estaduais, unificado essas demandas nacionais e levado através dessas reuniões periódicas. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e considerado responsável pela violação dos direitos e garantias judiciais, proteção judicial, direito à verdade e à integridade pessoal, em prejuízo dos familiares do advogado e defensor de direitos humanos Gabriel Pimenta. Ele foi assassinado há 40 anos no Pará. O processo marca uma resposta a esses anos de impunidade. A OAB Nacional atuou no caso como amicus curiae e vai acompanhar de perto a implementação das medidas determinadas. No dia 4 de outubro, nós testemunhamos uma grande vitória da sociedade brasileira e dos defensores de direitos humanos. Foi emanada a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos relativa ao caso Gabriel Pimenta versus Brasil. Resgatando um pouco, Gabriel Pimenta foi um advogado popular assassinado em 1982 em Marabá, no Pará, após conseguir uma medida em prol dos trabalhadores rurais e camponeses daquela região. Infelizmente, o Estado brasileiro nunca respondeu a contento. Apesar de se descobrir quem foram os mandantes e os executores desse crime bárbaro, eles nunca foram levados a julgamento e, finalmente, quando um deles foi levado a julgamento, o crime foi declarado prescrito e extinguiu-se a punibilidade em relação a um dos executores. Isso fez com que o caso fosse levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Nacional de Direitos Humanos, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos de outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Amazonas, Paraná, entrou com uma medida de amicus curiae. E na petição de amicus curiae nós apresentamos vários pedidos, principalmente em relação ao Programa Nacional de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. É importante lembrar que a Corte vai estabelecer na sua sentença medidas de reparação e de não repetição. E foi justamente o que aconteceu. Na sentença, a Corte determinou que o Estado brasileiro revise e adeque o programa que já existe e que funciona e que existe por meio de um decreto e que regulamente esse programa por meio de uma lei ordinária, oferecendo mais segurança jurídica e que atue para a adequação e a melhor execução do programa. Já são mais de 1.600.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Acompanhe. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil e rápido, tudo na palma da mão. Não deixe de conferir. Mudando de assunto, a Comissão Especial de Direito Previdenciário discutiu vários processos, em especial o convênio intraseccional da OAB de Santa Catarina com o Foro da Justiça Federal de Florianópolis, que serviu como projeto piloto para a criação de um banco de laudos de segurança do trabalho a ser implantado nacionalmente.
O convênio tem a finalidade de ajudar não somente os advogados previdenciaristas, mas toda a classe da advocacia, bem como os segurados do INSS, a comprovar por meio de prova emprestada ou similaridade o reconhecimento de atividade especial. A iniciativa do Banco de Laudos ela é muito importante para o dia a dia da advocacia previdenciária. É um projeto que começou em Santa Catarina e que a nossa ideia agora é expandir para todo o país. E como funciona? Existem algumas empresas onde os segurados prestaram serviços, onde há exposição a agentes insalubres e que não há nos arquivos os laudos periciais que comprovam essa exposição a agentes insalubres. E possuindo um banco de laudos, isso facilita essa comunicação para que se possa utilizar esses laudos técnicos a fim de comprovar a exposição à insalubridade. Isso já vem sendo feito no projeto piloto e essa ampliação vai permitir esse acesso a toda a advocacia previdenciária do país. Essa iniciativa é uma das muitas da nossa Comissão Especial de Direito Previdenciário que toca a fundo no dia a dia do advogado previdenciário. É por isso que a gente vem montando grupos de trabalho com integrantes das mais variadas seccionais de todo o país, onde a gente toca esses assuntos importantes para o dia a dia. Toda reunião que nós fazemos, a reunião mensal, ordinária, são diversos temas que são tratados e todos realmente relacionados ao dia a dia da advocacia previdenciária. Certamente outros aí virão e teremos muitas novidades ainda para a advocacia previdenciária brasileira. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! Voltamos, obrigada pela sua companhia. A Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero se reuniu com os presidentes das comissões das seccionais para tratarem de demandas e projetos a respeito das causas LGBTQI-APN+. Acompanhe. Nesse encontro de presidentes, nós debatemos justamente as demandas das comissões das seccionais para que a gente pudesse incorporar no nosso plano de trabalho esses anseios de cada estado, de cada região do Brasil, porque é importante que a diversidade dentro do sistema OAB seja encarada em seu todo. A gente não pode pensar que ela deve ser vista somente a partir de uma perspectiva dos grandes centros. Então, nós fizemos essa reunião para que a gente pudesse incorporar essas demandas ao nosso plano de trabalho. Uma das nossas demandas, que vai ao encontro do entendimento do nosso presidente Beto Simonetti, é justamente a questão da interiorização, né? Tanto se fala em interiorização do sistema OAB hoje, e nossas comissões também pretendem trabalhar nesse sentido, para que a gente busque que elas sejam instaladas em mais subseções no Brasil, porque esse é um tema que precisa ser encarado no interior também. Além disso, uma demanda que foi trazida no encontro é justamente a questão de que haja uma recomendação para que a diretoria das comissões de diversidade seja composta por pessoas LGBTI+. Hoje não existe essa obrigatoriedade, assim como nenhuma comissão, já que são indicações discricionárias do presidente, mas é interessante que essas comissões sejam presididas por pessoas que têm essa perspectiva de vivência. Seria muito ruim, por exemplo, que uma comissão da mulher advogada fosse presidida por um homem. Da mesma forma, seria ruim que a comissão de pessoa com deficiência, por exemplo, fosse presidida ou dirigida por pessoas sem deficiência. A gente entende que é importante que as pessoas aliadas estejam debatendo sobre a pauta, estejam ajudando, mas hoje o direito das pessoas LGBTI+, já se desenvolveu a um ponto que existem pessoas capacitadas o suficiente dentro desse recorte LGBTI+. Nosso plano de trabalho também engloba várias outras questões, como, por exemplo, fazer um mapeamento de ações no STF que sejam de interesse da comunidade LGBTI+, para analisar se é possível requerer ao Conselho Federal o ingresso da OAB como amicus curiae e outras coisas nesse sentido. Eu acredito que a pauta de direitos humanos ela deve ser uníssona na questão dos órgãos do sistema de justiça. Então, nós devemos trabalhar junto com as comissões das seccionais, trabalhar com as comissões do Conselho Federal em outras temáticas e também buscar aproximação de outros órgãos do sistema de justiça que trabalhem essa pauta, exemplo, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, para que a gente possa fortalecer a nossa demanda de direitos humanos e possa garantir a cidadania da população LGBTI+, especial da nossa advocacia, que é tão diversa em todo o Brasil.
No site do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, você também encontra as principais notícias da advocacia, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Veja outros destaques da última semana. Segundo o site, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou da solenidade de posse do ministro Dias Toffoli como ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Simonetti, abre aspas, o ministro retorna num momento muito importante em que estamos no meio de um processo eleitoral, teremos segundo turno e a presença de mais um ministro do Supremo Tribunal Federal nessa corte é essencial, sobretudo pela experiência que ele traz por já ter presidido esse tribunal. A OAB o parabeniza e saúda sua posse, fecha aspas. Mudando de assunto, Beto Simonetti também foi agraciado com uma edição especial da Medalha Justiça e Cidadania, alusiva aos 130 anos do Supremo Tribunal Federal e ao bicentenário da independência do Brasil. Ele recebeu a comenda das mãos do presidente do Instituto Justiça e Cidadania, Tiago Salles. Para o presidente da OAB, abre aspas, o reconhecimento é motivo de honra. Fico extremamente lisonjeado com a lembrança dedicada por aquela que, sem dúvidas, é uma das mais importantes e notáveis ferramentas informativas do universo jurídico brasileiro. Parcerias como essa, consolidadas e históricas, contribuem muito para a advocacia e para a sociedade. Fecha aspas. A OAB Nacional apresentou o debate Diálogos da OAB, Indicadores de Qualidade dos Cursos Jurídicos. O evento foi realizado de forma gratuita no canal oficial da Ordem dos Advogados do Brasil no YouTube. Eu vejo muitas vezes as instituições um pouco perdidas. Onde trabalhar, né? Se eu tenho um ENAD ruim, onde que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar a motivação do aluno, eu vou trabalhar o conteúdo, o que eu vou fazer, né? Quando nós falamos de regulação ou de avaliação, ela não é distante e ela não é um carimbo propriamente dita do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele apresenta um roteiro e as instituições têm que aplicar esse roteiro. Se elas não conhecem desse roteiro, se os professores, se os coordenadores, se o estudante, né, não se aprimora, não se detém nesse roteiro, o processo é falho. Existe aí uma ponta solta que é preciso conectar. Então, quando o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, a própria OAB, que dentro dos conselhos de profissão regulamentada é a única, né, instituída por lei que pode selecionar, digamos assim, os seus inscritos através do exame da ordem, e que nós aqui colocamos anteriormente, que pode, né, não da forma direta, mas indiretamente, ser associada até uma forma de indicador de qualidade, uma vez que ela mede, né, o desempenho de suas instituições ou dos cursos através da aprovação no exame de ordem. Isso tudo é um composto, né, é um contexto complexo até mesmo, para quem não está no dia a dia, de entender como é que funciona todos esses dados trazidos pela professora Roberta. Lembrando que prova da ordem, desempenho da prova da ordem, não reprova o curso, né? Ela vai selecionar o aluno. O selo OAB recomenda, ela não denigre o curso, mas premia aqueles que conseguem se esforçar e entregar a qualidade devida, obviamente dentro dos parâmetros da OAB. Isso é bom que que bom seria, né, que todos os cursos tivessem também essa forma de articular e de premiar os seus bons cursos, aqueles cursos que entregam tanto a experiência do egresso, né, que a OAB é muito boa de fazer isso. Qual que é a experiência do egresso mais positiva que tem? É a aprovação da ordem, é a aprovação de um concurso público, é a abertura de um escritório, né, é empreender na área jurídica. Isso faz com que o egresso sempre vá olhar pela boa formação que ele tem. Então, os indicadores de qualidade estão aí, estão à disposição de todos que operam, né, a educação jurídica no Brasil, e é importante e é primordial que todos os coordenadores, todos os diretores, todos os professores, né, conheçam isso a fundo, porque, querendo ou não, é o nosso manual de instruções para uma boa educação jurídica no Brasil. E não para por aí. Outro debate aconteceu no canal da ESA Nacional no YouTube, desta vez sobre o filtro de relevância no recurso especial. A transmissão faz parte da aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil. Confira. Nós temos um tema muito novo, muito relevante em mãos, e que ainda estamos desbravando esse terreno,
É uma emenda constitucional que foi aprovada no dia 15 de julho de 2022, portanto, há exatamente um mês e uma semana. E ainda não há, salvo se a editora Revista dos Tribunais já publicou o livro do querido amigo Daniel Mitidiero, mas não há textos, salvo textos curtos dos portais jurídicos, Conjur, Migalhas, Jota, etc., mas não há artigos de mais profundidade e densidade sobre o tema, e aí a doutrina aguarda ansiosamente esse livro que o professor Daniel já escreveu e que está perto de ser lançado. E a gente fez aqui uma divisão de temas, e eu iniciaria aqui, de acordo com o que foi combinado com os queridos amigos Rony e Daniel, fazendo um breve histórico daquilo que se passou quando da introdução do filtro da repercussão geral para o recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Por que é relevante falar disso? Eu acho que os colegas que têm se debruçado sobre esse tema têm tido uma percepção semelhante de que o STJ pode se espelhar na experiência de 18 anos do STF a respeito da repercussão geral, pelo menos em diversos aspectos, para moldar este novo instituto, o filtro de relevância da questão federal infraconstitucional para o recurso especial. Então, nessa medida, se mostra útil que a gente faça, ainda que brevemente, um apanhado do que se passou desde a emenda constitucional 45 de 2004, que introduziu a repercussão geral do recurso extraordinário, para chegar até, eu acho que o ponto culminante aí dessa evolução é a emenda regimental 54 de 2020, que alterou o regimento do Supremo Tribunal Federal e deu nuances interessantes que podem nos ajudar a entender alguns dos aspectos da relevância do recurso especial. Se nós estamos trabalhando com um filtro que se serve de uma linguagem aberta, que se serve de uma linguagem propositadamente aberta, justamente para viabilizar uma agenda possível para o Superior Tribunal de Justiça, me parece que a contrapartida que todo e qualquer advogado e advogada pode esperar é a manutenção da coerência na admissão dos recursos especiais. Ou seja, eu proponho a coerência como uma instância de controle das questões que devem ser consideradas doravante relevantes pelo Superior Tribunal de Justiça. Relevância aqui no seu sentido formal, no sentido de evitar contradições, ou seja, primar pela consistência. Coerência no sentido ainda formal, como a necessidade de nós compreendermos de uma maneira completa, ou seja, com inteireza e com coesão, as questões que vão sendo analisadas pelo STJ, e também coerência substancial no sentido de perceber os laços de dependência e de afinidade, de recíproco suporte que determinadas questões implicam com outras. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!